Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou professor aqui no curso Estratégia e hoje nós vamos iniciar as nossas videoaulas de Direito Eleitoral. Em relação a esta aula inicial, nós veremos alguns assuntos introdutórios. Vamos passar pelo conceito de Direito Eleitoral, vamos ver também alguns aspectos referentes às fontes. Esses assuntos eles não são incidentes diretamente em questões de prova. Lá, salvo algumas exceções em relação ao estudo de fontes. Contudo, essa matéria ela é importante para lá conferir um embasamento inicial da nossa disciplina e que nós possamos, na medida em que nós chegarmos em alguns assuntos que são mais cobrados em prova, nós tenhamos uma ambientação inicial. Então, são fundamentais essas aulas. Eu peço que vocês prestem atenção, muito mais preocupados em compreender o que é o direito eleitoral, do que efetivamente decorar as informações que nós vamos trazer para vocês, ok? Vamos lá para os slides. Dessa forma, nós vamos iniciar a aula de hoje tratando a respeito do conceito e vamos também tratar das fontes do direito eleitoral. Aqui em relação às fontes, nós veremos alguns assuntos que já possuem alguma incidência em provas. Já em relação ao conceito, são poucas as questões, nós praticamente não encontramos questões anteriores de concurso público nesse sentido. Vamos lá, sigamos. Como eu disse para vocês, não precisamos memorizar alguns conceitos doutrinários. Contudo, a nossa compreensão da disciplina, ela exige que a gente analise 3 elementos. Né? Acompanhe ali pelo slide. Primeiro deles, então, são 3 elementos. Você sabendo desses 3 elementos, você consegue naturalmente extrair o conceito de direito eleitoral sem maiores dificuldades. Temos vários doutrinadores que escrevem livros, escrevem sobre a nossa disciplina, e todos eles necessariamente de uma forma direta, ou às vezes indireta, eles tratam desses elementos. Portanto, para você saber o que é o direito eleitoral, basta que você tenha eles em mente, que naturalmente você pode produzir o teu próprio conceito sem maiores dificuldades. Vejamos. Primeira informação. Trata-se de um ramo do direito público. Tranquilo. O que denota ser um ramo do direito público? São áreas de interesse do Estado. São assuntos que recebem um tratamento diferenciado pelo fato de existir um interesse público subjacente. Então, todas as matérias que envolverem interesses estatais, eles são classificados, são ordenados dentro dos ramos do direito público. Essa distinção entre ramos do direito público e privado, elas não fazem muito mais sentido atualmente, até porque muitas vezes matérias do direito público elas se relacionam com matérias do direito privado. De toda forma, para fins didáticos, essa classificação é muito importante. Por isso que nós trazemos ela aqui como o primeiro elemento para que a gente saiba o que é o direito eleitoral. Na sequência, nós temos aqui que nossa disciplina envolve institutos e normatividade próprios. O que significa isso? Institutos. Em relação aos institutos, nós temos algumas matérias, alguns assuntos que são peculiares do direito eleitoral. Vamos citar aqui para vocês. Por exemplo, o assunto alistamento. O assunto alistamento é próprio do direito eleitoral. Ele não é estudado em nenhum outro ramo jurídico que nós conhecemos. Também temos a questão das inelegibilidades. São 2 assuntos aqui, são 2 institutos próprios do direito eleitoral. São esses institutos próprios que conferem uma natureza autônoma da nossa disciplina em relação às demais disciplinas jurídicas. Além disso, ele possui institutos e possui normatividade próprios. O que significa dizer isso, pessoal? Significa referir que nós temos leis próprias de direito eleitoral. Nós bem sabemos, a mais conhecida por nós aqui, é o próprio Código Eleitoral. Mas nós podemos citar, por exemplo, a Lei das Eleições.
Aqui nós podemos ler da seguinte forma, pessoal. Nós temos instrumentos legislativos próprios em institutos que são somente de direito eleitoral, que destacam a nossa disciplina das demais disciplinas do direito. Tranquilo. Ok? E por fim, o outro elemento caracterizador do nosso ramo são os assuntos que ele trata. Os principais assuntos abordados: direitos políticos e eleições. Tudo que envolver o estudo do direito eleitoral passa necessariamente pelos direitos políticos ou pelas eleições. Quando nós tratamos de direitos políticos, vamos pensar, por exemplo, no exercício do voto. O fato de o cidadão participar, escolhendo seus representantes de forma indireta, que é por intermédio do voto, ou de ele ir a plebiscito, ou participar de um referendo, assinar uma iniciativa popular, são atos de direitos políticos. Temos também o outro exemplo muito claro, que é a capacidade eleitoral passiva, que é o quê? Que é o direito de ser votado, de você receber votos, de você poder ser escolhido um representante para ocupar um cargo político eletivo. Portanto, quando se estuda direito eleitoral, de um lado nós temos uma série de direitos políticos envolvidos. Esse é o principal assunto da nossa disciplina. Tanto é que nós vamos estudar na parte constitucional, primeiramente, que é onde se extrai a base de todos os direitos políticos, uma série de regras que vão constituir ali a base de toda a estrutura e de todo o estudo dos direitos políticos, que depois vão ser desenvolvidos pelo restante da legislação, por exemplo, pelo Código Eleitoral, pela Lei de Inelegibilidades, pela Lei das Eleições. Ok? É tranquilo, é por isso que nós vemos ali os direitos políticos. Do outro lado, nós temos as eleições. As eleições constituem um procedimento administrativo. Aqui nós temos que pensar o seguinte, que é aquela série de atos que são praticados lá na Justiça Eleitoral, que são praticados com vista à escolha dos candidatos. Por exemplo, registro de candidatura, alimentação e toda a estrutura do cadastro eleitoral, alistamento dos eleitores, transferência de eleitor, toda a alimentação das urnas, instalação nos locais de votação, realização das eleições no dia do pleito. Todos esses atos são atos administrativos que levam à realização das eleições. Portanto, esses dois assuntos são os principais assuntos de direito eleitoral. Toda vez que nós nos depararmos com algum conceito da matéria, nós necessariamente veremos que esse conceito vai retratar de algum modo os direitos políticos de um lado e as eleições do outro. Dessa forma, pessoal, se nós formos juntar os três elementos, nós temos o quê? Que o direito eleitoral ele é um ramo do direito público, que ele possui institutos e normatividade que lhe são próprios e que tratam essencialmente dos direitos políticos e das eleições. Veja, nós pegamos aqui com a reunião desses elementos e extraímos um conceito da matéria, ok? Vamos voltar lá para os slides. Eu trago aqui para vocês um conceito de um doutrinador bastante conhecido no direito eleitoral, que é o professor José Jairo Gomes. Veja que vamos ler o conceito desse autor. Conforme eu disse para vocês não precisam se preocupar em memorizar esse conceito. O direito eleitoral, ele é um ramo do direito público, cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos regularizadores dos direitos políticos. Ele normatiza o exercício do sufrágio com vistas à concretização da soberania popular. Notem que o conceito se reporta a um ramo do direito público. Notem que o conceito se reporta aos institutos e às normas próprias do direito eleitoral. Notem que ele fala em procedimentos, que se refere à realização das eleições, e também trata do exercício do sufrágio, que é um dos principais direitos políticos. Ou seja,
o conceito trazido pelo professor é facilmente compreendido por nós a partir da análise dos elementos que nós propomos ali. Dessa maneira, nós já analisamos aqui a parte dos conceitos, foram 10 minutinhos rápidos no qual nós tivemos o primeiro contato com a nossa matéria. Na sequência, nós vamos passar a tratar do assunto fontes. Em relação às fontes do direito eleitoral, nós temos que saber, essencialmente, classificar qual fonte, classificar entre as diversas normas de direito eleitoral, qual é a acomodação delas. Primeiramente, vamos ver um conceito, daí nós veremos as principais classificações para fins eleitorais e, na sequência, que aqui é a parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é aquela que traz a classificação das fontes das resoluções do TSE, que possuem um pouco mais de importância porque já são, vira e mexe, acabam aparecendo em prova de concurso público. Vamos lá, pessoal. Em relação às fontes. O conceito, fontes, o que é fontes? É aquilo que dá origem ao direito eleitoral. Como a própria palavra indica, quando nós pensamos em fonte, é um nascedouro, é aquilo que dá origem. Portanto, as fontes de direito eleitoral é aquilo que dá, estudar as fontes de direito eleitoral é estudar aquilo que dará origem ao direito eleitoral. Mais especificamente, aquilo que vai dar origem às normas do nosso ramo jurídico. Essas normas que compreendem tanto regras, que são os artigos lá previstos na Constituição, as regras disciplinadas pela Constituição e pela legislação eleitoral, bem como seus princípios. Tá? Tudo com muita calma, tudo muito vagar nesse início da matéria, pessoal. Em relação à classificação. Essa classificação apresentada aqui, são 3 classificações que nós trazemos para vocês, elas têm um intuito didático. A ideia é facilitar a compreensão das diversas fontes que nós temos lá no direito eleitoral, onde que se encaixam cada uma delas. Dessa forma, a doutrina ela analisa essas diversas fontes e classifica primeiro em fontes de cunho material, fontes materiais, versus fontes formais. Essa é a primeira classificação. Temos também as fontes primárias versus as fontes secundárias. Além disso, nós veremos fontes diretas e fontes indiretas. Vejam, pessoal, são 3 as classificações. Vamos começar ali pela primeira delas. Em relação à fonte material e fonte formal. É bem tranquilo. A fonte material. O que são essas fontes materiais? Aqui eu peço um certo exercício de abstração de vocês. As fontes são fatores que influenciam no surgimento de uma norma. Já as fontes formais são a própria norma jurídica. Notem, pessoal, qual que é a ideia de fonte material? Toda vez que uma norma surge, toda vez que uma norma é editada pelo Poder Legislativo, ela nasce de algum lugar. Ela exige que haja uma movimentação prévia, digamos assim, um incitamento inicial para que essa norma surja. Esse incitamento inicial, essa movimentação prévia, para ser bem simples aqui, ela constitui a fonte material. Vamos dar um exemplo que fica tudo mais simples. Por exemplo, na medida em que o autor vai e escreve que determinada regra de direito eleitoral deveria ser tal regra ou aquela deveria ser de tal forma, nós temos aqui um início de fonte material. Vem um outro autor e também escreve o mesmo. Essa fonte material ela vai ganhando corpo. Aí depois isso acaba sendo encampado pela sociedade ou por determinados setores políticos e se edita um projeto de lei que tem por finalidade justamente normatizar aquela ideia, aquele pensamento que a doutrina teve inicialmente ou que a sociedade trouxe inicialmente. Com o tempo isso é editado, forma-se um projeto de lei, poderá ou não poderá ser aprovado e se aprovado ele vai se tornar uma fonte formal. Vejam que justamente a fonte material ela é um antecedente necessário, um antecedente primário necessário ao surgimento de uma fonte formal. Por isso que aqui o conceito é bem abstrato mesmo. Tem um exemplo da ficha limpa que nós vamos dar aqui que talvez ajude a compreender um pouco melhor. Já a fonte formal é a norma propriamente.
é a norma editada lá pelo Poder Legislativo. Todas as normas, eu falo de normas do Poder Legislativo porque elas são mais fáceis de nós compreendermos. Mas todas as normas que forem editadas, que forem regularmente editadas, são fontes formais da nossa matéria. Então, podem ser fontes formais do direito eleitoral. Voltemos lá para o slide. Assim, fonte material são os movimentos, são exemplos de fonte material, os movimentos sociais e políticos pela aprovação de lei. Aqui a lei do ficha limpa é um exemplo muito interessante, tá? Além disso, nós temos também a doutrina aqui que nós referimos aqui para vocês. Em relação à lei do ficha limpa, o que aconteceu? Houve uma movimentação muito grande na sociedade em um determinado momento, contrária a políticos que praticavam atos de corrupção ou praticavam crimes, por exemplo, crimes várias espécies de crimes, e eles eram condenados pela sociedade, mas eles podiam continuar concorrendo a cargos políticos eletivos. A sociedade, de certa forma, entendeu assim que, poxa vida, se o cara detém uma condenação criminal, ele não poderia, por um crime de corrupção, um crime grave, por exemplo, ele não poderia chegar a ocupar um cargo político eletivo. Em face disso, foi editado um projeto de lei, houve essa movimentação da sociedade e que chegou até o Congresso, foi editado um projeto de lei complementar que é determinada a lei do ficha limpa. Essa lei do ficha limpa, após todo o trâmite legislativo, foi aprovada e alterou diversos dispositivos na lei de inelegibilidades. Aqui nós temos um claro exemplo de um movimento social que é uma fonte material e que posteriormente conduziu à lei do ficha limpa, que é uma espécie de fonte formal, ok? Já os exemplos de fonte formal são vários, né, pessoal? Nós podemos citar para vocês a principal fonte formal de todas, que é a Constituição, nós temos o Código Eleitoral, nós temos a Lei das Eleições, nós temos a Lei dos Partidos Políticos, nós temos a Lei das Inelegibilidades. Notem que toda essa legislação compreende o conjunto formal do direito eleitoral. Vamos em frente. Distinção entre fonte primária e fonte secundária. Aqui, pessoal, também é bastante tranquilo, mas nós temos que ter uma atenção grande em relação a esse termo aqui, ó, poder legislativo. Toda vez que nós nos reportarmos a uma norma editada pelo poder legislativo, nós teremos uma fonte primária. A fonte primária, ela também é dita primária porque ela busca fundamento de validade. Ela busca o seu ou seja, são normas que buscam fundamento de validade lá na Constituição Federal. Né? E quem que é o órgão que a Constituição Federal atribui a capacidade de produzir leis? O Poder Legislativo. A função precípua, a função principal do Poder Legislativo é editar normas. Já as fontes secundárias, elas se prestam a interpretar e regulamentar as fontes primárias. E não podem, isso aqui é o mais importante das fontes secundárias, a elas não é dada a prerrogativa de inovar na ordem jurídica. Aí eu pergunto para vocês, temos exemplos? Temos. Antes eu vou trazer um esqueminha aqui, ó. Na pirâmide hierárquica das normas, assunto na verdade de direito constitucional, nós temos o seguinte, a Constituição, ela está no topo da pirâmide, da nossa pirâmide hierárquica. Ou seja, ela é o fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Ou seja, é ela que confere validade às fontes primárias, as fontes que são editadas pelo Poder Legislativo. E as fontes primárias, é elas que constituem o subsídio de validade das fontes secundárias.
dos regulamentos, das resoluções, das portarias, que são normas. Não podemos dizer que elas não são normas, sim, elas são efetivamente normas, mas elas se prestam a interpretar ou a regulamentar o conjunto de normas primárias do ordenamento. E em face disso, por não terem competência conferida lá pela Constituição, elas não podem inovar a ordem jurídica, ok? Essa é a estrutura de fundamentação de validade das normas do nosso ordenamento. Aqui na sequência, eu trago para vocês uma tabela que distingue fontes primárias de fontes secundárias. Vejamos lá, pessoal. Constituição Federal. Embora a Constituição Federal, você pode estar me perguntando, mas professor, a Constituição, você falou que as fontes primárias são aquelas que buscam fundamento de validade na Constituição. Tá, sim, elas são, mas a Constituição Federal, ela é considerada o documento máximo do Estado e ela é a fonte primeira de todo ordenamento jurídico, é ela que confere validade a todo ordenamento. E ela é editada por quem detém a prerrogativa de fazê-lo. Quem é? O poder constituinte originário. Ou seja, é o povo no exercício da sua soberania por intermédio de uma constituinte que vem e cria a Constituição Federal. A primeira fonte, a principal fonte do nosso ordenamento jurídico, e é uma fonte de natureza primária, é a Constituição Federal. Na sequência, nós temos as leis decorrentes da Constituição Federal, no caso, que buscam fundamento de validade na Constituição Federal. Se temos Código Eleitoral, temos Lei de Inelegibilidade, temos também a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. São todas normas primárias de direito eleitoral. Ao lado das normas primárias, aqui nós trazemos como fontes secundárias as resoluções do TSE e as resoluções do TRE. Aqui, pessoal, eu já vou alertar vocês que tem divergência, que nós temos algumas questões de prova. Na verdade, não. Nós temos um entendimento jurisprudencial do STF que diz que as resoluções do TSE seriam fontes primárias. Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Agora, para compreender a matéria, é importante que você tenha em mente que as fontes primárias são aquelas emanadas pelo Poder Legislativo e que buscam fundamento de validade na Constituição Federal, ao passo que as fontes secundárias, elas podem ser editadas por outros órgãos, como o Poder Executivo ou até mesmo o Poder Judiciário, no caso, Judiciário Eleitoral, e, portanto, elas se prestam a interpretar e a regulamentar a legislação infraconstitucional. Vejamos na sequência a distinção entre fontes direta e fontes indiretas. As fontes diretas são aquelas que tratam diretamente de assuntos de direito eleitoral. É bem fácil essa classificação, não há necessidade de nós nos alongarmos muito mais aqui. Já as fontes indiretas, elas não tratam diretamente de direito eleitoral. Me deem um exemplo de fonte direta de direito eleitoral. Constituição Federal. Mas, professor, a Constituição Federal trata de outros assuntos que não direito eleitoral. Sim, efetivamente. Ela vai tratar de direitos fundamentais, ela vai disciplinar a organização político-administrativa e política do nosso Estado, vai tratar do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, enfim, ela disciplina uma gama de assuntos. Mas a Constituição Federal, ela trata sim diretamente de direito eleitoral. Basta você abrir ali o artigo 14. No artigo 14 da Constituição, nós temos regras de direitos políticos, nós temos condições de elegibilidade, nós temos quem são os inalistáveis, nós temos hipóteses de inelegibilidade. Esses assuntos são assuntos diretos de direito constitucional. Portanto, não confunda. Constituição Federal é uma fonte direta do nosso ramo, do ramo eleitoral. Nós temos também o Código Eleitoral, naturalmente, daí a Lei de Inelegibilidade, Lei dos Partidos Políticos, veja que é todas aquelas normas que nós já vimos lá, já citamos anteriormente. Lei das Eleições e resoluções do TSE. Olhe, nós não estamos falando que as resoluções são fontes primárias, mas nós estamos falando que elas são fontes diretas. Aqui
nós já encontramos questões de concurso público, e aqui eu já começo a destacar para vocês, que tratam efetivamente das resoluções do TSE como fontes diretas. Então, prestem atenção. Também temos questões que vão dizer que a Constituição Federal não é uma fonte indireta, pelo contrário, ela é sim uma fonte direta. Em relação às fontes indiretas, vejam pessoal, agora você vendo os exemplos de fonte direta e indireta vai ficar tudo mais claro. Nós temos aqui o Código Civil, nós temos o Código de Processo Civil, nós temos o Código Penal, nós temos o Código de Processo Penal. Notem, esses diplomas aqui, eles não tratam de direito eleitoral, mas subsidiariamente, mais eventualmente, subsidiariamente, essa palavra é importante, poderão ser aplicados à nossa disciplina. Vamos dar um exemplo? Aqui, em relação aos códigos de processo, nós temos umas situações de impedimento e de suspeição. Impedimento e de... Essas hipóteses de impedimento e de suspeição previstas no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, elas são subsidiariamente aplicadas à nossa disciplina. Quando a gente estuda lá na parte da competência dos tribunais eleitorais, dos TREs e do Tribunal Superior Eleitoral, nós veremos que as exceções de suspeição e as objeções de impedimento, elas serão julgadas pela Justiça Eleitoral. E quais são essas hipóteses? O próprio Código Eleitoral vai dizer, são as hipóteses previstas no Código de Processo Civil e são as hipóteses previstas no Código de Processo Penal. Portanto, subsidiariamente nós temos um exemplo, portanto, são aplicadas subsidiariamente ao direito eleitoral e esse é o nosso melhor exemplo aqui. Assim, pessoal, nós encerramos já esta primeira videoaula, nós vimos até aqui o conceito de direito eleitoral e analisamos a classificação. Na próxima videoaula, nós vamos tratar das resoluções do TSE, nós veremos ainda mais algumas noções relativas à competência legislativa e algumas informações ainda atinentes às consultas em matéria eleitoral. Um assunto bem interessante. Até a próxima, pessoal.